Obrigado, Daniel e Kátia, por nos prepararem. Quem é que não está habituado a me ver aqui atrás? Levanta a mão. Eu também não se preocupem. Eu também não. Eu preferia estar aí, mas às vezes temos que estar aqui. Sejam todos bem-vindos. Sejam todos bem-vindos, quer as nossas visitas, quer os membros já regulares. Vejo muitas caras novas, então, para não ter vergonha, não vou olhar as pessoas que já conhecem, vou olhar para as visitas. Elas também, como não me conhecem, não há problema, assim vamos olhar. Bom dia para si também que está aí em casa. Seja bem-vindo ao nosso programa, ao nosso culto solene. Queremos dar graças a Deus porque Ele nos protegeu, ok? Por estarmos aqui. Só para avisar, hoje vai ser um culto interativo, então hoje vou precisar da atenção até das crianças, dos adolescentes, não só dos mais velhos. Okay? E só para avisar uma coisa, vim sem relógio, ok? Então eu estou a olhar para aquele relógio e aí diz que são 10 horas. E como o culto normalmente vai até 12:30, tenho para aí umas 2h30. Portanto, aguentem. Esse relógio está certo? Tá? Tá, não? Pronto. Eu sei, tá 1 hora atrasado. Ok. Então, agradecer também a Elizabeth, a Tininha, pela história. A história que ela nos contou tem muito a ver com o tema de hoje. Para os que não estão atualizados, hoje é o dia que a Igreja Adventista, especialmente em Portugal, dedica para a educação dos seus membros. Hoje é o dia da educação adventista. E a história que a Tininha contou vai muito de encontro com o que nós vamos aqui falar hoje, da importância de educarmos as nossas crianças, os nossos jovens, até mesmo os nossos mais velhos, para que em situações adversas consigamos resistir à tentação. Vou começar tal como a história da menina que ajudou a curar Naamã. Vou começar com a história de Marta Miriam. Eu estive a procurar a foto dela, não encontrei, mas é uma história real. É uma irmã adventista da igreja de Santarém. Okay? E ela foi das primeiras alunas inscritas no Colégio Adventista de Santarém. Teve lá o ensino básico, mas depois seguiu a sua vida. Okay? Este ano, 32 anos depois, para a nossa surpresa, ela e as filhas vieram à igreja, assim, sem mais nem menos. A pergunta que eu vos faço: o que terá influenciado a irmã Marta para voltar à igreja? O quê? Não ouço. O quê? O Espírito Santo. Mais? Os ensinamentos. Ok? E só para contextualizar, hoje de manhã vamos falar da filosofia da educação adventista, ok? Vamos falar também dos ensinamentos. À tarde, convido a todos a participarem. Vamos ter uma reunião semiformal, onde vamos ter testemunhos e técnicas concretas para nós conseguirmos combater os ensinamentos que a sociedade nos fornece. Daí o tema ser uma sociedade que deforma. Por que é tão importante? Por que é tão importante nós ensinarmos as crianças no caminho certo? Abram Provérbios 22, verso 6. Provérbios 22, verso 6. Diz: ensina a criança no caminho onde deve andar, para que quando ela for grande, não se desviará dele. Ok? Não precisa pesquisar muitos artigos, mas se vocês pesquisarem artigos, temos aqui professores para confirmar se eu estou a mentir ou não, mas a maior janela da aprendizagem de um ser humano
é a fase da infância até a adolescência. Não propriamente adolescência, mas pré-adolescência, da infância até a adolescência. Para os que têm filhos, sabem que nessa fase as crianças absorvem tudo, aprendem tudo que lhes pões na frente. Okay? Quem aqui fala inglês? Minimamente. Quem aqui aprendeu minimamente a falar inglês? Eu já disse que hoje vai ser interativo. Não durma, não adormeça. Ok? Quem aqui, por exemplo, fala espanhol? Ok? Português todos nós. Eu tenho um amigo que tem uma filha de 3 anos que fala português, inglês, espanhol, está a aprender nepalês e nunca foi à Royal School ou à Wall Street. E eu fiquei 5 anos a aprender inglês e ainda hoje tenho dificuldades. Por quê? Porque a criança tem a maior taxa de retenção, de atenção. Parece que eles estão aí a brincar, mas são eles que mais compreendem, são eles que mais absorvem de tudo. Okay? As crianças não precisam de esforço que nós adultos fazemos para aprender. Por isso é que é importante que os principais ensinamentos sejam dados quando eles são mais novos. A história que a Tininha contou, para os que não conseguiram perceber, é de uma menina que foi levada cativa, né, para a Síria. Mas os ensinamentos que ela teve sobre Deus ajudaram a curar o capitão Naamã. Okay? Foi para uma sociedade completamente diferente e, ainda assim, ela conseguiu testemunhar sobre Deus. É por isso que a Igreja Adventista investe muito na educação. Temos manuais, temos a Bíblia, principalmente, temos a Escola Sabatina, temos livro da educação, temos vários livros para garantir que desde pequenos nós consigamos ter essa educação. Por quê? Porque vocês sabem que quando chegamos a uma certa idade, principalmente na adolescência, aí já é difícil começar a tentar captar a atenção do adolescente. Quem é professor sabe da dificuldade. Okay? Hoje em dia, com tanta coisa que eles recebem, é difícil conseguir manter um adolescente a reter informação por 20 minutos. A psicopedagoga Evelyn depois vai vos dar dados. Eu não tenho dados, mas se quiserem perguntar quanto tempo tu consegues manter um adolescente atento a ti, okay, para reter, muito pouco. Okay? Muito pouco. E para aprenderem hoje em dia é necessário já mais esforço, quer do adolescente, quer do professor, tem que usar novas técnicas didáticas para eles reterem a informação. Okay? Os professores sabem que hoje em dia um estudante que só vai às aulas e não estuda a matéria, é difícil tirar boas notas. Temos sempre aqueles aí que quase não estudam, estão em todos os jantares de curso, mas chega no exame e está a tirar melhores notas do que tu que estás a estudar. Eu acho que os universitários aqui estão a rir porque todos nós já tivemos um colega assim, não é? Todos nós já tivemos um colega assim. Mas essas são raras as exceções. São raras as situações. Portanto, por isso é que a Igreja Adventista tem colégios, tem universidades, para precisamente termos a educação ideal dos nossos filhos, de tal modo que, quando eles fossem para a sociedade, conseguissem bater de frente com os ensinamentos, que já vamos ver quais são, que são oferecidos. Mas então agora eu vos pergunto, nós que não vivemos, por exemplo, em Oliveira do Douro, onde temos o CAOD, nós que não vivemos nos Estados Unidos, para estar, por exemplo, na Universidade de Andrews, uma das mais bem faladas do mundo mesmo também, pela sua excelência na educação. Nós que não estamos na UNASP, todo mundo aqui que é brasileiro conhece a UNASP, para ter a educação. O que é que nós fazemos? Como é que nós obtemos e providenciamos uma educação diferenciadora para os nossos filhos? Em que se assenta a filosofia da educação adventista? Ok? Para esclarecer,
A filosofia da educação adventista baseia-se numa cosmovisão bíblica de que Deus criou o homem à sua imagem. Okay? Criou o homem à sua imagem de tal maneira que o homem, por si só, deveria estar dotado de inteligência física, social, emocional, ok? Para conseguir lidar com quaisquer coisas. Mas, infelizmente, essa natureza foi destruída devido ao pecado e daí ter surgido o plano de Deus para restaurar o homem. Portanto, o objetivo da educação não é fazer um curso. Quando vos perguntam qual é o real objetivo da educação, a nossa resposta deveria ser restaurar no homem, restaurar no homem a imagem do seu Criador, devolvê-lo à perfeição que fora criado, promover o desenvolvimento do corpo, da mente e da alma, para que se pudesse realizar o propósito divino da sua criação. Okay? Em curtas palavras, quando vos perguntarem qual é o objetivo da educação, é restaurar no homem a imagem de Deus destruída pelo pecado. Por isso é que nós usamos o lema educar para a liberdade. Por quê? Porque nós às vezes nós nos esforçamos muito para ter boas notas, nos esforçamos muito para se ingrarmos na sociedade. Mas nos esquecemos que a fonte da sabedoria é Deus. Okay? A fonte da sabedoria é Deus. A fonte da riqueza, quem é? É Deus. Então, o nosso propósito ideal da educação é conseguirmos restaurar em nós o caráter de Deus. Porque todo aquele que tem o caráter de Deus vai ser semelhante a Deus, tal como diz em Gênesis. Okay? Então, automaticamente, todas as áreas da sua vida, quer a área social, quer a área física, quer a área familiar, vão estar automaticamente desenvolvidas devido a esse fator principal. Okay? Deixa-me só ler, permitam-me ler, não consigo ver bem ali. Vou ler uma citação da Ellen White, que diz: a verdadeira educação significa mais do que obter conhecimentos ou tirar um curso. Significa mais do que a preparação para a vida presente. Tem a ver com todo o ser e com todo o período de existência possível ao homem e é o desenvolvimento harmonioso das faculdades físicas, intelectuais e espirituais. Prepara o estudante para a alegria neste serviço, neste mundo, e para a alegria mais elevada de um serviço mais vasto no mundo vindouro. Okay? Então, o propósito da educação para os pais, para os jovens, tem que estar assente e não pode haver falhas. É restaurar em nós a imagem de Deus que foi destruída pelo pecado. Eu vou repetir muito, porque eu tenho essa mania didática para garantir que fique assente. Então, o real propósito da educação é este: restaurar em nós a imagem de Deus. Portanto, o objetivo concreto, de uma maneira concreta, da educação adventista, da educação para os mais novos ou para os visitas, da nossa educação e das atividades que nós fazemos todos os sábados, todos os domingos, nos acampamentos, nos cultos, o nosso objetivo é reafirmar a crença bíblica quanto ao comportamento que o cristão deve ter em diferentes situações da vida, na sua vida cotidiana, sobre a religião, sobre a diversão, o entretenimento, a mídia, o vestuário, a sexualidade, a apresentação, a saúde. A nossa educação tende a mostrar qual é o ideal do cristão face a essas situações. Okay? Porque nós temos tido muitos problemas às vezes, porque às vezes há pais que dizem, ok, o problema está em ele estar no mundo, em ele estar na escola tal, em estar na escola Y.
O problema do nosso filho, às vezes, ter comportamentos maus, não é ele estudar, ou de nós, por exemplo, não sermos bons cristãos, não é de estudarmos. Se nós vermos, era ideal de Deus que o homem não fosse preguiçoso. E, como prova disso, abram Gênesis 2, 19 a 20. Gênesis 2, 19 a 20. Diz o seguinte: E havendo, pois, o Senhor Deus formado a terra e todos os animais e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem lhes desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos para o homem. Todavia não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Ou seja, Adão e Eva não foram criados para viver na preguiça. Eles também tinham o trabalho de pesquisar, de estudar, de aprender e nomear os animais. Ou seja, eles eram dotados de todas essas capacidades. E é importante que nós tenhamos e vamos obter essa formação. Okay? Não há problema em obtermos essa formação. Até porque o resumo dos mandamentos diz: amarás o Senhor de todo teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Como é que tu consegues conversar sobre a Bíblia se tu não estudas? Como é que tu consegues, principalmente os universitários, são constantemente bombardeados, mas como é que tu acreditas em Deus? Como é que tu consegues conversar se tu não tens entendimento sobre criacionismo, sobre evolucionismo? Tu não dedicas tempo para isso. Okay? É necessário nós estudarmos as várias matérias para o crescimento. Mas o problema não está aí. O problema está quando esses ensinamentos que nós recebemos da sociedade são ensinamentos que vão contra as crenças que nós professamos. Os pais muitas vezes têm dificuldade às vezes até de responder aos filhos, porque vêm com perguntas: mas por que não fazemos isso se os meus colegas estão a fazer? Ou os colegas, quem é universitário aqui, ou quem já foi, ou mesmo até no trabalho. Por que não fazes isso? És convidado para várias coisas. Então, como contrariar esta educação que muitas vezes nós recebemos, os nossos filhos recebem da sociedade? E que ensinamentos são esses? Eu peguei um resumo, ok? Peguei um resumo. Por exemplo, o que é que nós respondemos? Aqui vou perguntar agora aos adolescentes. Adolescentes, vou dizer, dos 10 aos 16 anos, estão aí? Quem tem 10 a 16 anos? Não precisam mentir, porque eu sou vosso dirigente. Não precisam mentir, eu sei quem vocês são. Ok? Eu sei quem vocês são. Quando alguém vem, o que a sociedade vos ensina sobre a origem do universo, ou a origem do homem? O que a escola vos ensina? De onde é que vem o homem? Estou a falar para os adolescentes. Qual é a origem do homem? Eu acho que já se fala, dos 10 aos 16 já se fala... Não. Eu acho que já, dos 10 aos 16, 16 é mais ou menos quando começa o secundário. Eu acho que já começa a ter filosofia, não é? Ainda não? Ainda não aprendeu? Da evolução. O Ricardo sabe. Sara também sabe, ela está a rir. Ou seja, o que a sociedade ensina? Ensina que nós somos frutos do mero acaso, ok? Essa constituição que nós temos é fruto do mero acaso. E o que é que nós fazemos quando vem alguém em casa? Lília, o Gustavo ainda não aprendeu, mas virá com essa pergunta. Portanto, dedica a saber essa resposta. Ele virá com essa pergunta. Por quê? Porque ele vai ser bombardeado a dizer: como é que é possível que alguém ou um ser superior fale e as coisas magicamente acontecem?
que é que nós fazemos para contrastar esses ensinamentos? A resposta está na Bíblia. Ok? Vamos ver que as respostas estão na Bíblia e nos vários livros que nós temos, como a lição da Escola Sabatina, como os vários livros que nós temos. Se quiserem mais livros, falem com a Andreia, falem com a Mariana, mas temos essa resposta. Podem ver em Gênesis, podem ver em Salmos, Hebreus. A Bíblia toda é um reflexo de que Deus é o Criador. Mas hoje os nossos adolescentes e principalmente os nossos universitários são bombardeados com essas temáticas. Como é que tu acreditas em Deus? Eu pergunto, mas como é que é possível? Okay? E eu, por acaso, estudei o evolucionismo. Até faz algum sentido. Como é que tu vais conseguir contrariar, contrastar a formação, nesse caso a deformação da sociedade para a questão, por exemplo, da origem do universo? Okay? É importante tu, como pai, tu como jovem, dedicares tempo a perceber essas coisas. Uma outra questão que a sociedade hoje em dia, por exemplo, nos ensina. Ser crente versus ser ateu. Okay? Hoje em dia, há um termo que se cria, que é um termo politicamente correto para evitar conflitos e, na verdade, baixar os ensinamentos bíblicos, que é agnóstico. Quem é que sabe o que quer dizer agnóstico? Mais velhos e crianças. Mais velhos e crianças. Ok. Eu vou apontar dedos, estou a avisar, eu vou apontar dedos. Ser agnóstico é basicamente, para explicar para os mais novos entenderem, é aquele que diz, bem, eu até creio em Deus, acredito que existe alguém, mas não sou assim. Ou então, eu sou cristão, mas não sou bem praticante. Ou então, aquele cristão que se diz cristão, mas no dia a dia, pronto. Ou seja, ser agnóstico é aquele... Imagina, a sociedade hoje em dia nos obriga a não tomarmos um partido. Okay? A sociedade hoje nos obriga a não tomarmos um partido, que é, não podes dizer que és cristão, que acreditas em Jesus, que acreditas que Deus criou, mas também, se alguém disser que é ateu, ok, vai ser criticado. Então vai dizer, não, eu sou agnóstico. De tal maneira que quando estiver com os crentes, olha, eu às vezes vou à igreja, eu estou a dizer isso porque eu vivo isso quase sempre. Quando é para falar de assuntos religiosos, vem aquele colega, aquele amigo, não, eu fiz isso, fiz aquilo, quando era mais novo fiz aquilo. E quando é para falar com os científicos, ele vai se pôr numa posição, pois é, não faz sentido Deus existir, se existe sofrimento, ok? A sociedade vem nos obrigar a ser ecumênicos, agnósticos. Prestem bem atenção nessas expressões. Ou seja, não és obrigado a ter uma religião, não és obrigado... tu podes acreditar em alguma coisa, podes acreditar que existe algo. Adolescentes, não caiam nisso. Ok? Sejam firmes. Porque o que a Bíblia diz? A Bíblia diz, e até faltou um texto de Apocalipse, que é, tu não podes ser, não podes escolher, não podes estar no meio, não podes ser morno. Ou seja, ser quente, frio. Ou seja, quando dar, és cristão, quando não dar, com os colegas, passas despercebido. Este é dos maiores enganos que hoje a sociedade nos obriga a escolher. Por quê? Porque assim não vai gerar conflito. Se tu não disseres que és cristão, não vai gerar pergunta, por que eu não faço? Não fazes aquilo, não fazes isso, então se calhar vou passar despercebido, ninguém me nota. Há pessoas que às vezes nem sabem que tu és cristão, às vezes só sabem que não trabalhas ao sábado, pronto. Ou que não comes carne de porco, mas isso também o muçulmano não come carne de porco. Não é por aí, ok? Então, temos que tomar uma posição firme. Quem és tu? Eu sou cristão. Professo a fé que é ensinada na Igreja Adventista, okay? E não termos medo de
nos debatermos contra estes ensinos de sermos agnósticos. É um dos maiores riscos que nós podemos ter. Não, eu posso ir à igreja, mas faço boas coisas. Atenção, é um engano. Okay? Não estamos a dizer que quem não vai à igreja é mau de todo, ou quem vem à igreja é bom de todo. Não estamos a dizer isso. Estamos a dizer que, se nós somos filhos de Deus, devemos levantar a bandeira de filhos de Deus. Os nossos filhos, os nossos irmãos, os nossos colegas universitários, os nossos colegas de trabalho. Por quê? Porque os mais velhos também não estão isentos. Né? Se bem que nos mais velhos é mais fácil desviar dessa questão, não só porque não quero, ok? Nos adolescentes e nos jovens é onde há mais esse bombardeamento, mas nós devemos levantar a bandeira e alertarmos os nossos filhos para isso. Um outro ensinamento, 10 mandamentos. O que é que a sociedade ensina? Que foi alterado, ok? E é evidente, e que foi abolido. Não, o sábado era para o Israel, ok? O sábado é para Israel. Isso vês não só em pessoas não crentes, mas como noutros cristãos também. Noutros amigos que temos que não são adventistas e acreditam na lei de Deus até aquelas que contraria a sua maneira de agir, ok? Por exemplo, vão abolir a observância ou a adoração a imagens, ou vão abolir a guarda do sábado, porque isso entra muito em conflito. Quantos de nós aqui tivemos problemas por não poder trabalhar no sábado? Quantos de nós já perdemos oportunidades de emprego? Eu não estou a baixar minha mão porque... Quantos de nós já perdemos oportunidades de emprego? Quantos de nós já perdemos exames? Quantos de nós já fomos mal falados? Ok? Precisamente por isso. Por quê? Porque a sociedade quer nos ensinar que não é bem assim. O mais importante é tu estares bem com Deus. Não importa muito o dia em que vais adorar. Ou então, no mandamento de ser verdadeiro. Okay? Uma mentirazita, altera um pouquinho aí o documento, não sei o quê, com o fornecedor, só para termos aí uma margem de lucro. Ok? Ou seja, a sociedade nos ensina a normalizar essas pequenas, em inglês diz little white lies, que é aquelas mentiras inofensivas. Okay? Aquelas mentiras inofensivas que nos fazem passar despercebidos. Mas nós sabemos, e a Bíblia nos ensina também, está aí as respostas. Eu, no fim, depois posso passar estes versículos bíblicos todos. Não temos tempo de os ler todos, ok? Porque à tarde vamos ter mais, mas mais prático, portanto, venham à tarde. Mas a Bíblia também tem a resposta para isso. E estamos quase. Recreação e entretenimento. Uma das grandes dificuldades dos pais, e eu acho que vocês, dos pais de mais novos. Mas pai, por que não posso ir ao Halloween? Quem aqui é pai já recebeu, já levou com isso? Por quê? Todo mundo vai. Por quê? E vocês? Qual tem sido a vossa resposta? Não, porque não? Porque as máscaras são feias. Por quê? Quer dizer, às vezes até as máscaras são engraçadas, mas por quê? Por quê? Porque o adolescente, lá está. No início as crianças vão aprendendo, né, com os porquês, mas lá está. A criança depois vai lá na escola, não é? Ela vai lá para a escola e... Por que tu não estás de máscara? Vais brincar na mesma avó, mas por que tu não estás mascarado? Por quê? Não sei o quê. Meu pai não me deixou. Por quê? Qual é o porquê que vocês dão ao vosso filho para não ir ao desfile de carnaval? Qual é a justificação que vocês dão aos jovens? E isso falo mais para os dirigentes, falo para os jovens. Qual é o filtro que nós usamos para escolher os filmes e as séries que nós vemos? Ok? Qual é? Temos resposta na Bíblia também.
Mas é importante mesmo e a sério nós termos essas respostas. Por quê? Porque se o adolescente, já vamos ver no fim, na conclusão, estamos quase, já vamos ver que se o adolescente não obtiver estas respostas em casa, na igreja ou na escola, se fosse uma escola que ensinasse idealmente, ele vai obter de todos os outros sítios. E tudo vai chegar num ponto tipo, mas como é que é possível? Eu não ensino isso, não ensino a dizer asneiras, onde é que ele está a aprender? Não aprendeu o suficiente em casa. Okay? E não estou a dizer que, claro, temos a história do filho pródigo, que o pai deu de tudo, mas na mesma assim, o filho, quando foi mais velho, decidiu seguir outro caminho. Mas aí ele já tem consciência própria e ele vai se ver com Deus. Ok? São casos à parte de pessoas já conscientes que abandonam a fé. Mas estou a falar dos mais novos. É importante nós estudarmos para sabermos dar resposta a isso. Porque o mal não é o adolescente perguntar, ok? O Ricardo vai ter... Estou a falar do Ricardo, permita-me. Não, o Ricardo Júnior. O Ricardo Júnior no acampamento, ele é curioso. Espera aí, por que não podemos... Posso? Por que não podemos... Por que não estamos a comer carne aqui? Por que não estamos a... Mas, espera, mas hoje é sábado. Ontem, na sexta-feira, andamos 26 quilômetros com eles. Com os adolescentes. Eles são mais rígidos do que vocês pensam. Andamos 26 quilômetros. A Sara... E no dia seguinte, o Ricardo vem. Hoje vamos andar outra vez? Eu disse, não. Graças a Deus. Mas por quê? Porque é sábado. Mas por que não vamos andar mais? Por que não vamos, fazer exercício físico? Por que não vamos correr? Por que não vamos estudar? Não vamos fazer geocaching? Por quê? E no fim, no almoço, por que não temos carne? Mas a Bíblia diz que podemos comer carne. Foi graças ao Rui. Deu uma resposta curta, clara e objetiva. Rui, já sabem como é que é o Rui, que é... Porque é mais saudável. Porque é mais saudável. E ele... ok, está bem. Okay? Mas lá está. Ele teve coragem de perguntar. Há muitos adolescentes que querem saber dessas coisas, mas não têm coragem. Vão aprender de outros sítios. Ok? Temos que ter essas respostas para eles. Porque se não os tivermos, vão aprender de outro sítio. Estamos quase. Mas outro ensinamento. Saúde, alimentação, tabaco, álcool. O que a sociedade ensina? Sobre... Quando te perguntam... Isso é mais para os universitários. Agora eu vou falar para os universitários. Quantas vezes vocês foram convidados? Eu já fui a vários jantares de curso, mas a dúvida é sempre a mesma. E se o Gildo quer ser cada malta, tem que beber esse copo até ao fim. Ok? E se o Gildo quer ser cada malta, e tu pegas um copo de sumo. Quantas vezes nós somos obrigados a beber vinho, porque até às vezes, se procurarem, vão encontrar... Na Bíblia tem aí versículos que possam dizer que às vezes um copinho de vinho não faz mal. E o teu colega da universidade, que teve até uma educação, vai te dizer isso. O que é que tu, universitário, vai responder? Eu tive muitas discussões assim. Ok? O tabaco não precisamos entrar muito porque quem fuma sabe que não deve fumar, mas como é vício, não sabe como controlar. Drogas, ok? A Bíblia também tem resposta disso. É importante estudarmos. Okay? Sexualidade. Vou terminar aqui neste ponto. Sexualidade. Okay? O que a sociedade ensina hoje? Está muito pequeno, mas vou ler. Sobre julgo desigual. O que a sociedade promove hoje em dia? Julgo desigual. Os mais novos sabem o que é julgo desigual? Vou explicar rapidamente. Basicamente, julgo desigual é... estarmos em relacionamentos com pessoas que não são da nossa crença. Não, mas... Com licença. O meu namorado, a minha namorada não é cristão, não é adventista. E agora? O que é que fazemos? E quando eu falo de julgo desigual, não falo só
fora da igreja, com alguém que é, imagina, um cristão versus não cristão. Dentro da igreja é dos locais onde temos mais julgos desiguais. Eu aprendi isso recentemente, porque no início era só, não cristão, não cristão. Mas como é que na igreja temos julgo desigual? Quando em casal, o vosso propósito principal não é Cristo, quando a meta de um são as finanças, o sucesso financeiro, e a meta de outro é ir aos ensaios do coro, no sábado à tarde aquilo vai dar problema. Okay? No domingo, quando a Miriam marcar a reunião dos exploradores, vai dar problema. Por quê? Porque não temos o mesmo propósito. Por isso é que os divórcios não acontecem só fora da igreja. Temos divórcios a acontecer dentro da igreja. E às vezes nem é só por traição. Ok? Há divórcios que acontecem porque não nos entendemos. Não está a dar certo. Por que não está a dar certo? Julgo desigual. Mas a sociedade... Então devemos ter essa atenção de escolhermos nossos parceiros sempre que possível de acordo com os princípios de Deus. Mas então, Gildo, não me respondeste à pergunta. E se a pessoa de quem eu gosto não for adventista? Eu sei que tu, Gildo, quando começaste a namorar com a Mariana, ela não era adventista. Ela hoje aqui está diretora de não sei o quê, de livrarias e arrebentos e tudo, e mais alguma coisa, mas antes não era. O que eu vou dar como resposta? Venham à tarde, às 16 horas. Às 16 horas, ok? Lembre-me dessa pergunta à tarde. Se eu não responder, a Andrea vai responder. Okay. Então, julgo desigual, temos que ter atenção a isso. Promiscuidade, fornicação. É outra coisa que a sociedade também dá isso como normal. Não, hoje estás com esse, amanhã estás com aquela. Tranquilo, a fila anda, segue. Vamos. Ok? É agora que temos. Na adolescência. Ok? A Mariana é professora, pronto, desse ciclo todo, e quem é professor sabe disso. Hoje em dia os adolescentes estão cada vez mais promíscuos. E os nossos irmãos, nossos filhos, vão para a escola, é assim... Nós que convivemos aqui na igreja com adolescentes, às vezes nos contam histórias de colegas que já fumam, não é? Colegas que já fumam, que já têm namoricos, e mais do que namoricos. Ok? Como é que nós preparamos os nossos adolescentes para isso? Prostituição, pensamentos. Isso é mais para os mais velhos agora. Ok? Hoje vou tentar abranger todos. Mais velhos. A sociedade, o que ensina? Deixa de dizer uma frase e peço desculpas se eu ferir suscetibilidades. Mas quem é que já se deparou com a frase de só porque eu já tenho o prato principal, o jantar, não há problema em olhar para outros menus? Quem já ouviu isso? Mais velhos? Os mais velhos estão a rir porque tipo... É mau. Deixa já vos dizer, é mau. Ok? Porque quando Mateus... Também está na Bíblia. Mateus, vou olhar para aqui. Está na Bíblia, não consigo ver. Mateus 5. Acho que não está aí. Mas Jesus diz... Quem olha para um homem... Não há mal em dizer que alguém é bonito, está bem vestido, está bem comportado. Mas Jesus diz, quem olha para um outro homem que não é dele, ou para outra mulher que não é dela, e tem desejos de ver como é que é o menu, comete adultério. Ok? Portanto, essas conversas dos nossos colegas de trabalho, de tipo, não, é assim, só estou a ver o menu, eu já tenho o meu jantar, tipo... Corta. Eu disse que hoje vou abranger todas as faixas etárias hoje. Pornografia e masturbação. Podemos não ter muito na igreja, mas temos colegas que nos mandam reels
que nos mandam TikToks e temos uma solução. Ver, não ver, o que é que nós fazemos? Okay? E por fim, ainda sobre a sexualidade, a relação com animais. Eu pus aqui porque é chocante, mas a sociedade, não sei se vocês sabem, vários países já, hoje em dia, já legalizaram o casamento com animais. Ok? E eu ainda estive a ver ontem histórias recentes. Olha, e mais ridículo que isso, encontrei nas notícias uma senhora que se casou com a estação de comboio. Sim, nos Estados Unidos. Ela foi ao notário e a dizer: estou apaixonada pela estação de Aveiro. Ela me leva até Coimbra, me leva até Porto, me leva até Lisboa. Eu quero casar. Eu sei que é ridículo pensar isso, mas nós somos obrigados, infelizmente. Se tu disseres que não concordas com isso, tu vais ser visto como preconceituoso. Ok? Se tu disseres, é assim, tu podes ser, mas eu não sou, vais ser visto como preconceituoso. O que é que tu fazes? Agora o segundo ponto. Vou juntar o segundo e o terceiro, que é se calhar dos mais sensíveis. Eu vou tentar ter o máximo cuidado para não ferir suscetibilidades. E Deus me perdoa se assim o fizer. Homossexualismo. Hoje em dia, se tu disseres, na tua religião aceitam o homossexualismo? Aceitam o homossexualismo? Aceitam os homossexuais? São perguntas bastante diferentes. Ok? Vocês concordam com isso? Qual vai ser a vossa resposta? O homossexualismo é uma prática aceitável para Deus ou não? Sim ou não? Temos que ir quente ou frio? Sim ou não? Não. Mas então, hoje em dia, se bastou tu dizeres que não concordas, és visto como homofóbico, o que é que tu fazes? E hoje em dia, que temos amigos próximos que são homossexuais ou que têm orientação sexual contra os desígnios de Deus, como é que nós agimos quanto a isso? Ok? Como é que nós agimos quanto a isso? Atenção que, imagina, não estou a dizer que nós vamos dizer, olha, a partir de hoje não andas comigo, porque senão Jesus nem sequer vinha cá. Se Jesus não veio para os salvos, ok? Veio para aqueles que precisam melhorar o caráter. E sim, precisamos arranjar maneiras de esclarecer as nossas crenças, aos nossos amigos, aos nossos filhos, de que vai contra a natureza de Deus nós termos relações com pessoas do mesmo sexo. Vai contra os desígnios de Deus. Deus fez homem e mulher. Mas então, vais odiar a pessoa? Aí é onde tem existido o nosso grande erro. Ok? Porque quando vemos alguém que é homossexual, ou que tem pronto, está nessa dúvida, qual é a nossa atitude? Afasta-se? Não. É precisamente neste momento que a pessoa precisa do nosso testemunho, do nosso amor. Ok? Por quê? Porque se nós acreditamos que vai contra, lá está. Não é crime. É pecado. Ok? Se a pessoa não acredita em Deus, não lhe aquece nem arrefece. Mas se a pessoa acredita em Deus, porque já vejo muitas páginas no Instagram, gay cristão com orgulho. Ou seja, gay cristão com orgulho. O problema não é ser crime ou não ser crime, mas quando tu professas a fé cristã e vais aceitar que, sim, alguém me perguntou no acampamento, um homossexual pode ser adventista? Eu fiquei na dúvida de que responder.
Eu disse, ele pode ir à igreja, tal como o mentiroso, tal como o ladrão, tal como... Ele vai à igreja. Mas agora, um mentiroso, um ladrão, um fornicador, um adúltero, um que vai contra a lei de Deus, não pode professar ser servo de Cristo. Ou seja, tu podes, mas se tu estás a professar que és adventista, és cristão, tu queres viver como Cristo vive. E nesse sentido, se tu dizes ser cristão, não vai compactuar com ser ladrão, com ser corrupto, com ser homofóbico, ou com ser homofóbico, nesse caso, quem odeia, ou em ser homossexual. Ok? Então, toda vez para os nossos adolescentes, e uma coisa que às vezes acontece, infelizmente, tem acontecido muito na adolescência. Por quê? Por quê? Porque os nossos adolescentes são expostos por vários conteúdos que vai pôr em causa, em dúvida, a sua identidade e a orientação sexual. Okay? É aí onde devemos prestar máxima atenção. Às vezes até, porque as pessoas dizem, não, eu nasci assim, eu sempre fui assim. É mentira. Okay? Porque o meio em que tu cresces, se alguém cresce, por exemplo, qual é a tendência de alguém que cresceu por exemplo, a jogar bola? Qual é a tendência natural de alguém que todos os dias quando sai da escola, ou quando há feriado, ou fim de semana, vai jogar futebol? Qual é a tendência quando ele crescer? Ser futebolista. Ou seja, os nossos adolescentes, as nossas crianças, quando crescem, se são expostos, por exemplo, um rapaz ou uma menina, por exemplo, que está sempre a andar com um rapaz, mano, não sei o quê. Uma rapariga que cresce sem ter aquele contato, aquela sensibilidade, que não é mau, ter sensibilidade feminina, okay? O sexto sentido, como vocês dizem. Uma rapariga que cresce sem este sexto sentido, qual vai ser a tendência quando ela crescer? Mano. E ela vai dizer, eu nasci assim. Não nasceu assim. Não cresceu assim. Portanto, quando nós temos que saber identificar a razão de alguém chegar até ti e dizer, olha, eu acho que estou a começar a gostar de alguém do mesmo sexo que eu. Não vamos logo, tu. Não. Tentar compreender por quê. E se já tiver estrago feito, agora é trabalhar daqui para frente. Okay? É trabalhar daqui para frente para tentar ver o que é que se pode fazer, e com Deus, na Bíblia também tem. Okay? Na Bíblia também tem. O que é que podemos fazer agora para ele perceber que não é a pior pessoa do mundo, que Jesus ama ele e que Deus, por amar ele, quer que ele esteja no melhor caráter possível. É isso que temos que ensinar. É isso que nós temos que partilhar aos nossos amigos. É isso que nós temos que partilhar da nossa fé. Não sermos homofóbicos, mas também não simplesmente dizer, ok, é tranquilo, ok, eu sou assim, tu nasceste assim. Tu não nasceste assim, ok? E tal como o travestismo, vestir-se de mulher ou mudar o transgênero, mudar sexualidade, vai tudo nesse sentido. Okay? São temas muito sensíveis e espero mesmo não estar a atacar ninguém. Mas é importante nós, como cristãos, servirmos de modelos para os outros. Por quê? Porque se o Rui ou o Gildo não responderem ao Ricardo, sabe quem é que vai responder? Vai responder a escola, que é assim, tu és o que tu quiseres. Tu és o que tu quiseres. Tu és dono de ti. Tu fazes o que tu quiseres. Pões uma coisa na tua cabeça e segue atrás. Hoje em dia, se vocês verem nos formulários, já não tem só masculino e feminino. Tem outro, prefiro não dizer. Ok, se tu não disseres
Ricardo, tu és homem. Ok? Ele vai pôr, prefiro não dizer, vou esperar quando ser mais velho para decidir, se calhar. Ok? Então temos que ter muita sensibilidade e orarmos muito. Por quê? Porque ao falar desse assunto, tanto pode aproximar o teu adolescente, tanto pode aproximar o teu colega de trabalho, ou o teu amigo, ou o teu pai, o teu irmão, porque isso é de todas as gerações, como pode afastá-lo completamente, aí tu perdes uma possível alma para Cristo. Portanto, a nossa relação com Deus é que nos vai ajudar a vencermos isto. Para concluir, a educação em valores é a preparação de crianças jovens com capacidade de pensar, capacidade de análise, de forma a tornarem-se referências para os outros e não meros seguidores, e serem influenciadores e não influenciados. Só se consegue ser influenciador se estiver firme e se acreditar em princípios seguros, com um fundamento sólido e uma medida clara. E onde é que buscamos esta firmeza? Ok? Onde é que buscamos essa firmeza? No estudo da Bíblia. Nas reuniões do clube. O clube os dirigentes, quando estão a tirar horas do seu dia para organizar aquelas reuniões, para perceber, ok? A guida, quando está a fazer a escala dos professores, dos dinamizadores da escola sabatina, okay? O Gildo, quando está a dinamizar o ano bíblico. Já agora, peço que orem pelo o ano bíblico que a igreja está a fazer, porque morreu. Alguns estão a rir. Não morreu? Amém. Não morreu. Vamos orar para que a nossa firmeza tem que vir disso. A nossa firmeza tem que vir disto. Okay? E tal como disse no início, os 3 pilares principais são a família, a igreja e a escola, para a educação de alguém. Okay? A sociedade podia ser um 4º pilar, tipo os vizinhos e a rua, mas a melhor experiência da educação tem que começar dos pais. Tem que começar dos pais. E para os mais velhos, que já têm autonomia de decidir, devemos estudar a Bíblia. Devemos estudar a Bíblia, estudar as lições, vir às reuniões dos companheiros embaixadores. Eu sei que é chato no início, mas só com isso é que nós conseguimos estar munidos contra a sociedade que aparentemente tem a intenção de te formar, mas acaba por te deformar. E, mais uma vez, repito, não é mal termos nossos filhos nas escolas, não é mal tirarmos um curso, mas o objetivo da educação é restaurar o caráter de Deus. Estando nós ligados a Deus, as notas nas escolas vão sair, o trabalho vai correr, ok? Então, nós queremos uma igreja que esteja afincada nos princípios de Deus. E só assim que nós conseguiremos ser influenciadores e não influenciados. Porque muitos de nós estamos no nosso trabalho, somos só mais um. Não há nada diferente se não tem nós. Okay? Então, para terminar, hoje de manhã tivemos a falar dessa parte teórica. À tarde, às 16 horas, vamos ter testemunhos de técnicas que as pessoas daqui da igreja, vamos ter pessoas aqui da igreja mesmo a abrirem o seu coração, a falarem o que é que eles têm feito para conseguirem vencer essas questões todas que a sociedade nos põe. Então apareçam, vai ser uma reunião semi-formal, prometo que vai ter água para beber. Okay? Venham, vamos orar, vamos meditar nisto. A minha frase final é voltar a repetir isso. O real objetivo da educação é restaurar no homem a imagem de Deus que foi destruída
pelo pecado. E o nosso lema é educar para a eternidade. Por quê? Porque Deus me amou de tal maneira que deu Jesus para morrer por mim, de tal maneira, se eu crer em Jesus, terei a vida eterna. Porque tudo isso que nós temos feito, todas as atividades que temos feito, se o propósito não for a vida eterna, estar com Jesus, de nada serve. Este é o meu desejo para quaisquer outras questões. Podem aparecer mais tarde, podemos falar no fim do culto. Esta é a mensagem que o Departamento de Educação preparou para a nossa igreja de Aveiro este sábado. É a minha oração. Em nome de Jesus. Amém.